Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao NutriTotal Cast. Eu sou a Natália, nutricionista e coordenadora do NutriTotal. E esse é uma nova série de podcasts em que nós estamos abordando o tema de nutrição clínica, várias vertentes da nutrição clínica, trazendo convidados aqui que compartilham com a gente um pouquinho da sua atuação. É sempre um prazer poder falar disso e dividir com vocês para melhorar a prática profissional e também o cuidado com o nosso paciente ali no dia a dia. Hoje nós vamos falar de um assunto de extrema relevância, que é obesidade e um pouquinho também de saúde da mulher. E para isso eu tenho aqui comigo a Aline Alves, nutricionista. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Natália. Queria que você se apresentasse um pouquinho aqui pra gente, contasse sobre a sua trajetória. Bom, eu sou a Aline Alves, eu sou nutricionista de formação e me especializei na área de obesidade. Tive também experiência na área de nutrição em cardiologia. E o meu mestrado e doutorado foram com pesquisas relacionadas à obesidade. O doutorado acabou envolvendo um pouco mais de microbiota também, mas dentro desse universo, né, da obesidade. Perfeito. Eu já me adianto aqui que eu vou ter que me controlar um pouquinho sobre nesse podcast, porque esse é um assunto do qual eu também gosto muito, né? Me interesso bastante. Inclusive, eu e a Aline, a gente se conhece por conta de uma pós-graduação em obesidade que a gente fez, né? Lá atrás, deixa eu olhar para trás. Mas que foi assim, pelo menos para mim, agregou muito conhecimento, agregou muito na dinâmica até de trabalhar com outros profissionais. Era uma pós-graduação focada no atendimento multiprofissional, então enriqueceu bastante. Bom, Aline, voltando então para essa tua área de atuação, a sua formação em obesidade, pegando esse seu gancho aí com a microbiota, que é um assunto que está super em alta, né? Como nós podemos fazer essa relação obesidade-microbiota? Sabe que é uma discussão que vem já de alguns anos. Né? A gente não sabia muito bem qual era a relação de obesidade com microbiota, mas os estudos eles começaram a se aprofundar um pouquinho mais e hoje a gente sabe que um dos fatores que liga esses dois temas é a alimentação. Né? Então a alimentação está diretamente relacionada tanto a um quanto a outro. E em que momento a alimentação entra nessa ligação? Que tipo de alimentação faz essa ligação da obesidade com a microbiota? Perfeito. Geralmente na obesidade nós vemos um padrão alimentar que é rico em gordura, em açúcar, em sódio. E nós selecionamos bactérias com esse padrão dietético. Né? Então, a obesidade acaba contribuindo nesse sentido do hábito alimentar, embora existam outras vias que relacionam a doença. Então, dependendo do que a gente consome, nós selecionamos determinadas bactérias. Né? Então, a gente pode dizer que essa nossa alimentação ocidental, né, de muito industrializado, ultraprocessados, está influenciando negativamente a nossa microbiota. Sim, né? Geralmente nós observamos perda da diversidade microbiana, alterações do epitélio intestinal, e isso tem levado ao desenvolvimento de algumas condições, né? Relacionadas à obesidade também. Resistência à insulina, inflamação, né? Doenças inflamatórias intestinais. Então, o oposto disso também é verdadeiro, né? Se essa alimentação for saudável, nós conseguimos selecionar bactérias que são benéficas, né, no intestino. Na nutrição, a gente brinca, e eu brinco muito, né? Que muitos dos assuntos, eles se resumem a quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Quando a gente fala de alimentação, quando a gente fala do tratamento da obesidade, pensando lá no tratamento clássico da obesidade, alimentação saudável, baseada em alimentos em natura, né? De que forma a pessoa se beneficia disso? É pelo consumo calórico? Ou será que é a influência desses alimentos na microbiota que já contribuem também para essa perda de peso, né?
Tem pesquisas nessa área? Sim, tem bastante pesquisas que mostram determinados alimentos ou nutrientes impactando diretamente na microbiota e, consequentemente, né, aumentando o risco para a obesidade. Mas nós também temos muitos estudos que vão avaliando outros mecanismos, né, inflamatórios, e que aí envolvem, né, uma gama de fatores, né, que podem estar relacionados. Mas a alimentação é um fator determinante, né, tanto para mudanças da microbiota quanto para o maior risco para a obesidade. E aí, quando a gente muda a alimentação, as coisas acontecem de forma simultânea, né? A gente controla ali o gasto, o consumo calórico, ao mesmo tempo que a gente modula a microbiota, só benefícios. Sim, a restrição calórica naturalmente já acontece, né, com essa alimentação mais in natura. E, ao mesmo tempo, por ter determinados nutrientes, nós vamos estimulando o crescimento de determinadas bactérias, que são benéficas, né, para o nosso organismo. Não tem como, atualmente, a gente ignorar no tratamento de qualquer doença, né, principalmente doenças crônicas, o papel da microbiota, né? Sim. Não tem como. E hoje, cada vez mais, ela está se relacionando com outras condições, né? Por exemplo, doenças neuropsiquiátricas, sim, neurodegenerativas. Então, a tendência é que a gente vá descobrindo mais coisas ainda com a microbiota intestinal. É um mundo fabuloso. Esse é um outro assunto que eu também me interesso bastante. E aí, né, fazendo, né, aquele cross, né, com saúde da mulher, existe também essa relação. A gente percebe hoje que as mulheres, atendo muita mulher no consultório, eu percebo muito, né, que as mulheres têm dificuldade de perder peso, talvez mais do que antes, e normalmente também trazem ali alguma alteração de microbiota. Isso é uma verdade? É uma coincidência só dos pacientes que eu recebo? Pode ter relação, mas a gente tem que considerar que é uma condição multifatorial. Tá. Né? Não é só a microbiota um gatilho para essa dificuldade de emagrecer ou para ganhar peso. Né? Tem outros fatores envolvidos. Mas em saúde da mulher, essa microbiota ela pode estar relacionada a várias desordens, né? Por exemplo, infertilidade, endometriose, síndrome do ovário policístico. Hoje eu tenho vários estudos mostrando o papel da microbiota nesse contexto. E falando especificamente, né, do tratamento mesmo, da conduta nutricional, né, tanto para a mulher com esses problemas, né, relacionados à saúde da mulher, ou o tratamento da microbiota, o tratamento da obesidade. Que abordagem o nutricionista precisa ter, ou que olhar ele precisa ter para esse paciente para conseguir ter uma conduta assertiva? Eu acho que o mais importante é fazer uma avaliação minuciosa desse paciente, né? Porque já na descrição de sinais e sintomas, um paciente com dificuldade de evacuar, né? O que tem muitos gases, tem distensão abdominal, ele já está apontando para uma microbiota intestinal que não é muito saudável. E aí a nossa prescrição vai de encontro a essas queixas, né? Então, dá para perceber isso na avaliação nutricional sem métodos muito sofisticados. Isso que eu ia perguntar. Então, a clínica já nos mostra um pouco dessa realidade. E aí nós vamos tentando modular essa microbiota através de uma alimentação saudável. Eu ia te fazer justamente essa pergunta, né? Você falou de avaliação. E atualmente a gente sabe que existem algumas formas de avaliar essa microbiota, né? Exames já, né, de microbiota que são caros e não estão disponíveis para a maioria da população, né? Ainda é uma parcela muito pequena da população que consegue ter acesso a esse tipo de exame. De que forma o nutricionista que está lá no consultório ou que está no ambulatório, num posto de saúde, muitas vezes consegue fazer uma avaliação que vai indicar ali para ele que tem um problema intestinal e que ele pode ter uma conduta ali? Olha, o mais simples, mais barato é a avaliação nutricional tradicional. Tá. Então, na anamnese, eu coloco perguntas que tenham a ver com a microbiota diretamente. Mas eu posso investigar, por exemplo, fatores que estavam relacionados ao estabelecimento dessa microbiota. Então, qual foi o tipo de parto,
né? Se foi amamentado, não foi amamentado, Tá. como foi a introdução de alimentos, tinha alimento industrializado, não tinha. Então, olhando para esse passado do paciente através de uma avaliação, a gente já consegue entendendo um pouco dessa microbiota. E as queixas, né? Posso utilizar questionários específicos para avaliação do funcionamento intestinal, por exemplo. E esse caminho eu posso seguir para qualquer faixa etária, homem, mulher? Sim, né? Dá para seguir independente das características. Eu posso somar a essa avaliação alguns outros exames, né? Então, eu poderia solicitar um exame de fezes, que está acessível para algumas pessoas, né? Um exame de sangue, um exame de urina, e aí eu fecho uma avaliação um pouco mais completa, né? Que não vai me mostrar só o intestino, né? Vai me mostrar o todo em relação a esse paciente. Aproveitando, né? Uma dúvida comum que as pessoas têm, os estudantes recém-formados, é sobre quais exames o nutricionista pode solicitar. Então, o de fezes a gente pode solicitar. Sim, o exame de fezes que poderia ser solicitado nessa situação é o coprológico funcional. Tá. Que ele mostra, ele não digeriu bem determinado alimento, né? Essas fezes estão com alguns componentes específicos que mostram uma má digestão. Né? Então, a gente conseguiria entender como está o intestino como um todo, né? Não só em relação à microbiota. Aline, e falando do tratamento do paciente, qual que é a importância da abordagem multiprofissional? É a melhor abordagem, pensando que a obesidade é uma doença que tem um caráter que envolve vários aspectos. Então, nós precisamos de diferentes profissionais atuando, né? O nutricionista, ele consegue atuar em relação aos fatores dietéticos, mas é uma condição que envolve muitos outros aspectos. Então, melhor, quando é possível, a inclusão de vários profissionais nesse acompanhamento. Perfeito, Aline. Muito obrigada pela sua contribuição. Falar de doença crônica é sempre muito importante. E para quem está nos acompanhando, que mensagem você deixaria para quem quer seguir nessa área? Tem que se especializar, né? Uma área que exige muito conhecimento. Então, melhor é que o nutricionista busque uma especialização dentro da doença que ele tem mais identificação. Pode ser obesidade, pode ser câncer, mas tem que se especializar. Perfeito. Muito obrigada, Aline, pela sua participação. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui.